Olá, boa noite. Boa noite a todas e boa noite a todos. Nós vamos abreviar o protocolo para que possamos ir diretamente ao que nos traz aqui essa noite, tá? Gostaria, só antes de começarmos os trabalhos, de fazer aqui uma homenagem ao Drummond. Hoje é o seu aniversário e o dia da poesia, então não poderíamos começar essa noite sem lembrar a data. A leitura do poema que eu farei vai ficar para o final, porque nós viemos aqui hoje ouvir os professores Arnaldo e o professor Calvo, e professor Arnaldo Godoy, livre-docente em Direito, professor do programa de pós-graduação da UniCeub, procurador da Fazenda Nacional, e para quem eu passo imediatamente a palavra para que nós comecemos a nossa noite. Excelente. Muito obrigado pela acolhida aqui. Boa noite a todos que estamos aqui nessa fascinante e simpática cidade de Belo Horizonte. É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço ao André pela gentileza, pela lianeza. Vejo com alegria aqui os Founding Fathers, né, dessa prospecção brasileira de Direito e Literatura, o professor Dr. Jacinto, não é? O professor Dr. Lênio Streck, aqui também conosco. E dentro do contexto das falas dessa noite, ao que consta o primeiro dos temas, o tema de abertura, seria vinculado à ideia de Constituição, a ideia de literatura. A Constituição não deixa de ser um texto literário, numa percepção daquilo que, para nós que há alguns anos buscamos nos afastar de alguma ingenuidade, né, ou de alguma visão poliânica de mundo, aquilo que efetivamente é a vida real, para falarmos assim como Nelson Rodrigues, no contexto da fragilidade dos direitos. E eu gostaria, na tentativa, isso é uma exploração, uma tentativa de lançar um provável caminho para uma reflexão, uma leitura, seria uma abordagem vinculando esse material chamado texto constitucional, um material histórico, em face desse texto constitucional, as manifestações que são de época, do ponto de vista da literatura de ficção, o que inclusive sugere algumas questões metodológicas curiosas. Nós nos recordamos quando estudávamos, lá no meu tempo chamava segundo grau, né? Quando nós estudávamos o cânone literário brasileiro, por exemplo, nós tínhamos lá as várias manifestações da literatura, a prosa, a poesia e etc. E eu fico pensando se esse modelo canônico poderia ou não, de alguma maneira, ser aplicado para aquilo que é o texto jurídico. O professor Inhete, parece-me, tem inclusive uma pesquisa que avança nesse sentido. De modo, então, que nós pensaríamos, o texto constitucional, a literatura de ficção, naquele exato momento, uma literatura de ficção que efetivamente apreende e revela a fragilidade dos direitos e, concomitantemente a isso, um segmento literário que merece um pouco mais de reflexão, que é a literatura daquilo que nós roubamos isso, nós tiramos isso dos teólogos, que é o tema da doutrina. A doutrina é uma expressão que não é uma expressão jurídica, é uma expressão dentre aquelas várias e tantas outras que nós tomamos da teologia. Doutrina é uma palavra que vai voltar para a moda. Levando-se em conta que o Brasil agora faz o JK ao inverso, 50 anos aí estão no nosso espelho retrovisor, voltaremos a estudar Temístocles Brandão Cavalcante, Francisco Clementino de Santiago Dantas, um professor de São Paulo, também muito importante, que escreve o livro de introdução mais vendido no Brasil. Enfim, é uma literatura retrô que nos aparece de um modo superlativamente fascinante. Consequentemente, assim, a minha abordagem é o texto literário, o texto constitucional, a literatura de ficção, a literatura jurídica, do mesmo momento
e aí eu posso colocar um coadjuvante fascinante, que também é um ambiente que exige um estudo, no ponto de vista até prosaico, que é a Academia Brasileira de Letras, onde pontificaram escritores de primeira linha, como o Getúlio Vargas, e como um grande jurista brasileiro, que hoje pontifica na Rede Globo de televisão. Tá? E pelo sim, pelo não, então, eu começaria com o texto de 1824, é o texto que traz a monarquia, é o texto do catolicismo, e é curioso que os alunos, quando estudam a Constituição 24, veem o catolicismo como religião oficial, paira no ar uma pergunta: o que isso significa da vida real? As pessoas só tinham acesso ao serviço público se católicos fossem. As pessoas só podiam ser enterradas se comprovassem que católicos eram. E esse texto era um texto que trazia um fascinante desenho de igualdade formal, e essa igualdade formal era uma igualdade que na vida real ela não se materializava. Então esse texto constitucional era aprendido na literatura de ficção também. Então nós temos aqueles grandes poetas brasileiros, entre outros, que trataram daquela que é talvez uma das questões mais complicadas de toda a nossa experiência brasileira, que é o problema da escravidão. Então nós nos lembramos de um baiano com aquelas rimas lindas, né? Ontem a serra leoa, a guerra a caça ao leão, o sono dormido à toa nas tendas da amplidão. Hoje o porão sujo, negro, apertado, infecto, imundo, tendo a peste por jaguar e o sono entrecortado pelo arranque de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ainda que um professor de Brasília, não é cristiano, da literatura, tenha dito que esse cânone é uma cópia e que Castro Alves teria plagiado um autor alemão, o que me parece algo, no mínimo, curioso, essa literatura ela demonstrava o que acontecia na vida real. Há um autor, um cearense menos conhecido, chamado Franklin Távora, que deixa um texto fascinante, um romance do século XIX, chamado O Cabeleira. Ele está 100 anos antes do inglês, que ficou muito famoso, quando estudou o bandido social. Quando ele viu a figura do lampião, a figura do cangaceiro brasileiro, o nosso Robin Hood, e olha que os Hobsbawm imaginam o tal do bandido social. O Cabeleira é um livro do século XIX, uma literatura de ficção, que já mostra, com todas as letras, essa figura tão prosaica do interior do Nordeste brasileiro. Do ponto de vista de uma literatura, digamos assim, doutrinária, nós vamos conhecer os autores brasileiros do século XIX. Alguns que provavelmente sequer eram conhecidos no tempo em que viveram. E eu me refiro aqui à figura do grande sergipano, que é Tobias Barreto. Antes de toda essa obsessão brasileira com a germanística, né? Hoje em dia, né, doutor, parece-me, né, só é constitucionalista quem estudou a língua de Goethe, né? Quem tem aquelas palavras imensas. Os livros de direito constitucional hoje, não é? São incapazes de passar um parágrafo sem que uma expressão alemã, juntada de vários e inúmeros pontos, seja ali colocada como um princípio ou coisa parecida. Tobias Barreto está muito à frente desse tempo, na medida em que Tobias Barreto, ele percebia que se ele dominasse o alemão, e eu não sei como é que era o alemão dele, aprendeu sozinho, não tinha ninguém com quem falar, ele publicou em Escada, no interior do estado do Pernambuco, um jornal em alemão. Eu imagino a população escadense sentada no coreto, lendo as coisas que Tobias Barreto escrevia nessa língua tão simples. E era uma língua que ele usava como uma espécie de um cavalo de batalha para enfrentar a influência francesa que havia no Brasil. Se nós olharmos como eram as bibliotecas dos grandes juristas do século XIX, e catálogos, nós percebemos que a grande maioria deles possuía livros, que eram livros em francês ou livros em inglês, e curiosamente, quando citavam italianos, e eu me refiro agora a Rui Barbosa, na verdade, quando citavam os alemães, eles citavam por traduções francesas e italianas. Esse é um trabalho à espera de uma pesquisa. Como é que eram essas bibliotecas e como é que essas ideias transitavam e chegavam até o Brasil? Esse é o contexto do século XIX e da Constituição de 1824. Ato contínuo, nós vamos ter o momento máximo quando o Brasil realiza aquela passagem do grande Lima Barreto.
Lima Barreto, na República dos Busundangas, tem uma cena curiosa, na qual se reúne a primeira Assembleia Nacional Constituinte no Brasil. Então ele imagina os nossos primeiros constitucionalistas, todos eles regidos por um constitucionalista de proa, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Estão todos ali discutindo a Constituição, estão todos ali conversando, e surge o primeiro e grande problema constitucional brasileiro. Esse problema é difícil de ser enfrentado, ele é dogmático, ele é nuclear, é central, é seminal. O problema consistia em responder a seguinte pergunta: a Constituição de qual país nós vamos imitar? Ficaram o tempo inteiro imaginando qual seria, e imitamos aquilo que o nosso Barão do Rio Branco chamava como a Grande Irmã do Norte. O nosso nome era República dos Estados Unidos do Brasil. A proclamação da República é dia 15, 4 dias depois é o dia da bandeira, porque durante 4 dias a nossa bandeira é exatamente igual à bandeira americana, só que verde e amarela. Copiamos aquele modelo clássico, que era o modelo americano, tivemos um modelo federalista brasileiro, tivemos um modelo de exclusão política, e aqui nós vamos ter também uma literatura de ficção fascinante. Você tem o pobre e o rico, você tem o assimilado e o excluído, que é esse conflito que não deixa de nos perseguir, que é a divisão do Brasil. O Brasil é dividido há muito tempo já, entre os fãs de Machado de Assis e os fãs de Lima Barreto. Machado de Assis tem uma passagem deliciosa, mas deliciosa, em Esaú e Jacó, que é um momento de lembrança do que aconteceu com a proclamação da República. Então diz que tinha um sujeito que tinha lá uma padaria, a famosa padaria do Custódio. E essa padaria era um lugar maravilhoso, e no dia 15 de novembro ele resolveu mudar o nome da padaria. E ele então, para agradar os republicanos, vai chamar a padaria de Padaria da República. Aquela confusão embaixo, os monarquistas nervosos, e ele fica naquele dilema hamletiano: é padaria da República ou é padaria do Império? É da República ou do Império? E salomonicamente ele conclui que a padaria deveria se chamar a padaria do governo. E aí então, quando ele põe a padaria do governo, ele agrada republicanos e ele agrada também monarquistas. Na sua ironia inglesa, Machado de Assis aqui, de uma certa maneira, mostrava o baixíssimo nível de participação popular no movimento do 15 de novembro. Vamos ter aí a criação da Academia Brasileira de Letras. Vamos ter mais uma vez Machado de Assis e o seu melhor amigo. Seu melhor amigo era Joaquim Nabuco, com quem eles trocaram cartas anos e anos a fio, e nesse ambiente aparecem vários juristas que condimentam aquele momento. Um cearense que todos nós reverenciamos, eu tenho uma passagem dele que eu acho que é tocante, e parece-me não é anedótica, é verdadeira. Clóvis Bevilacqua. A esposa de Clóvis era a Luciana Pimenta do Ceará. Ela fazia poesias, ela era uma escritora vigorosa, brilhante, e um belo dia ela resolve se candidatar à Academia Brasileira de Letras. O nome dela foi levado, Clóvis Bevilacqua fica um pouco receoso do como é que seria a reação, e a Academia faz uma interpretação literal dos estatutos, no qual escritores participariam do ambiente, e por conta disso ela foi excluída. Então conta-se que Clóvis Bevilacqua, a partir daquele dia, deixou de frequentar o Trianon, deixou de frequentar a academia. Passados mais ou menos uns 3 meses, ele foi encontrado na rua, e alguém pergunta: mas por que não vai mais lá? Ao que ele responderia: onde minha mulher não põe os pés, eu me recuso a entrar. Anedótico ou não, essa é uma passagem que ilustra um lado, digamos assim, prospectivamente de gênero, dessa figura ímpar, que é a figura de Clóvis Bevilacqua. Nesse momento nós vamos ter também aqui, em termos de direitos, a laicização do Estado. Mas, curiosamente, é aqui onde pela primeira vez o Brasil, pelo menos do ponto de vista da imagética, deixa de ser laico. Porque o presidente Epitácio da Silva Pessoa resolve construir no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, um monumento em homenagem ao Cristo Redentor. Faz ele, então, um questionamento ao então consultor-geral da República, que também era literato, um dos maiores memorialistas brasileiros, que é Rodrigo Otávio, e ele pergunta para Rodrigo Otávio: Rodrigo Otávio, eu posso ou não posso construir um monumento ao Cristo Redentor? Ao que Rodrigo Otávio responde com um parecer, num tempo em que os textos jurídicos eram curtos, o parecer tem 3 laudas, e nesse parecer ele singelamente fala: não tem como, por conta de que esse Cristo Redentor iria ferir a laicidade do Estado.
O presidente amassa o papel, joga no lixo, provavelmente fala Cristo Redentor, dá início à construção da estátua, e alguns anos depois, no tempo de Getúlio Vargas, lá na Itália, Marconi aperta um botão, as luzes se acendem e o Cristo Redentor passa a ser um símbolo ambivalente, com todo respeito, no contexto da cultura brasileira. É nesse tempo que nós vamos ter também literatos, juristas, como uma figura que é curiosa, era um penalista, um internacionalista, ele foi consultor jurídico do Itamaraty, e é provavelmente, ao lado do mineiro Pedro Nava, um dos mais lúcidos memorialistas brasileiros, que é Gilberto Amado. Nesse contexto, temos o mundo de Vargas, temos a Constituição de 1934, que esses livros, né, prêt-à-porter, esses livros de memorização jurídica hoje, definem lá rapidamente como a Constituição dos Direitos Sociais, contribui muito para essa metáfora que é o mito da outorga, né, do papel do Getúlio Vargas na construção dos direitos dos trabalhadores, uma construção que trouxe um dado flutuante num espaço inexistente, é um voto feminista ou feminino que jamais foi utilizado, porque logo depois veio o golpe de Estado. E nesse ambiente de 34, nós temos também uma literatura de ficção que capta a falta de direitos que havia nos livros, mas que não havia na vida real. Eu me refiro a José Américo de Almeida com A Bagaceira, que dá início a um movimento no Nordeste famosíssimo, importantíssimo, que é a literatura regionalista. A Academia Brasileira de Letras cai na mão do mais antissemita de todos os escritores brasileiros, Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, uma figura absurdamente curiosa, é um integralista, e olha, e a lista de integralistas é muito grande, e eu preciso fazer uma nota de rodapé aqui, que me chama a atenção. Como é que foram esses namoros, não é? Goffredo da Silva Telly Júnior, Miguel Reale, o próprio Santiago Dantas, mas vamos sair do nosso Brasil para pensar um pouco diferente, como é que isso se reproduz em outros lugares do mundo. Norberto Bobbio. Norberto Bobbio era um sujeito, ele tem uma carta para o Mussolini, a família de Bobbio era uma família muito rica, o pai dele era médico, e talvez aí ele fala que a grande nódoa da vida dele, a posição de Bobbio nesse contexto, esse namoro, a relação, ele tem inclusive um livro com esse título, Os Intelectuais e o Poder, amicíssimo de alguém que foi execrado no Brasil, e talvez mereça uma reflexão mais cuidadosa, que é Carl Schmitt. Trocaram cartas por anos a fio. Imagina que Carl Schmitt passou o resto da vida dele com Ler, de tanta carta que ele escrevia, né? Só escrevia, o tempo inteiro escrevia carta, né? Para cá, para lá e tal. Inclusive, um espanhol publicou recentemente algumas cartas do Carl Schmitt. E Norberto Bobbio, então, vive esse dilema, essa coisa de ter que se aproximar desses grupos de direita. E o grande ponto da vida dele, em 1968, ele vai lecionar em Turim, e havia uma rebelião de estudantes, e naquela rebelião de estudantes, dizem para ele não ir para a sala de aula, mas ele fala, não, eu tenho que ir, eu vou para a sala de aula, eu vou. E quando ele chega na sala de aula, eu me recordo daquela fantástica cena do filme de Gianfrancesco Guarnieri, eles não usam black tie. Quando o Gianfrancesco Guarnieri vai para a greve, e o líder da greve é Carlos Alberto Richelli, é o filho dele. Porque Norberto Bobbio, quando chega na rebelião, o cabeça da rebelião, Luigi Bobbio, era o seu próprio filho. Então, esse confronto que ele tem com o filho me chama a atenção, dentro desse grupo de personalidades do mundo jurídico que cotejaram e fizeram um aceno para esse pensamento totalitário. Isso também está à espera de um autor. Nós estudarmos, por exemplo, talvez aquele que seja o campo mais totalitarista do direito, que é o direito administrativo. Se nós pegarmos todos os autores de direito administrativo, em sua grande maioria esmagadora, são autores que fizeram uma espécie de uma hipostasia do Estado. Pegamos, por exemplo, uma palestra que Eli Lopes Meirelles leciona na Escola Superior de Guerra em 1969. É a transposição brasileira para o texto do Carl Schmitt, o Hitler protege o direito. O texto de 34, então, conhece também os juristas da época, Carlos Maximiliano, eu acho que ele só perde em número de cargos para Epitácio Pessoa e Francisco Rezec, porque Carlos Maximiliano foi tudo, foi consultor-geral da República, procurador-geral da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, olha, tudo isso, estudou direito em Minas Gerais, em Ouro Preto, ele é formado aqui em Ouro Preto, e aqui também parece uma outra figura singular no Brasil, que nos meus tempos de
aluno da faculdade na década de 70, era um líder, um homem que escreveu o Tratado de Direito Privado, quase 100 volumes. Eu imagino que para escrever tudo isso, não é verdade, o tempo, né, tinha que ser contado, a coisa do Tiradentes, né, se 10 vidas eu tivesse, os 95 volumes eu teria escrito, porque ele escreveu os 95, que é um alagoano, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. O texto de 37 é um texto de estado de exceção, e é um ambiente no qual você começa a sentir no Brasil uma literatura de memórias de aprisionamento, que é a transposição para o Brasil das memórias da recordação das casas dos mortos, do Dostoiévski, ou o Gulag, do Solzhenitsyn, que é a figura de Graciliano Ramos com as memórias do cárcere, e quando Monteiro Lobato, quando de uma certa maneira começa a pontificar no Brasil, e aí nasce aquela sensação tão horrível que Monteiro Lobato sentia em face dos poderosos. Há uma carta que ele escreve para Washington Luiz, então presidente de São Paulo, quando ele estava preso, que bem define esse tempo. A Academia Brasileira de Letras vai ter agora uma figura que também merece um estudo, que é Levi Carneiro. Levi Carneiro é o homem que pensou aquilo que nós chamamos a Ordem dos Advogados do Brasil. Não havia OAB naquele tempo. Você tinha um instituto lá em São Paulo, que é a versão Coimbra, tá? Dos arranjos institucionais do direito, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e Levi Carneiro faz um parecer como consultor-geral da República, e por intermédio desse parecer, ele viabiliza aquilo que vai ser o nascimento de uma corporação absolutamente sui generis, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Levi Carneiro foi também presidente da Academia Brasileira de Letras. E os juristas desse campo e desse momento também estão fazendo concurso para o Kronenjurist da história brasileira, que é o jurista da coroa. E nós vamos encontrar uma figura de Indaiá das Dores, aqui de Minas Gerais, que é uma figura que também está a exigir muitos estudos hoje em dia, que é nada mais, nada menos do que o Francisco Campos, um homem tão superlativamente inteligente, que ao que consta for apelidado como o Chico Ciência. Há uma lenda de que Getúlio pede um texto constitucional, e ele, no fundo da sua casa, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pede uma máquina de escrever e uma resma de papel. E ali, supostamente, da sua brilhante inteligência, nós tínhamos o texto de 1937. Aqui pontifica também uma figura curiosa, que foi ministro supremo, e que é Hermes Lima. Hermes Lima é um baiano, é um sujeito que tentou a vida em São Paulo, ele não consegue avançar em São Paulo, ele faz um dos mais disputados concursos para professor de introdução ao direito no Brasil, porque ele concorre justamente contra Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, apoiado por todos os católicos do Rio de Janeiro. Ele vence o concurso, que é nada mais, nada menos do que Hermes Lima. Passados alguns anos, 11 anos, o texto constitucional de 1946, que é o namoro do Brasil com a Guerra Fria. Aqui nós temos escritores que captam que direitos que estavam lá não havia na vida real. E eu sugiro que, esses livros nós nunca podemos dizer que vamos ler, né? Ninguém lê um livro clássico, nós estamos sempre relendo. Eu nunca conheci ninguém, por exemplo, que estivesse lendo Utopia, ou que estivesse Platão. Ninguém lê Platão, né? Platão eu estou relendo Platão, não é assim? Então ninguém vai ler aqui os Capitães de Areia, porque todo mundo deve ter feito a tarefa no ginásio, e todos nós aqui um dia lemos o fascinante livro de Jorge Amado. Alguém que, de uma maneira ou outra, tem a ver com a precificação dos livros que nós consumimos. Como todos sabemos, tem um tema dogmático curioso, que é o tema da imunidade do livro. A imunidade é uma ideia do Francisco Campos para tentar sufocar os jornais que eram contrários a Getúlio Vargas. Naquele tempo, ainda nós não tínhamos o Samuel Weiner. Samuel Weiner vai aparecer na década de 50. Como não tinha ainda o Samuel Weiner, o que se fazia? Você segurava, você arranchava o jornal, cobrando a importação do papel destinado à impressão do periódico, do jornal. Em 46, na Assembleia Constituinte, Jorge Amado, ele era deputado pelo Partido Comunista Brasileiro. E na qualidade de deputado, ele tenta estender essa imunidade para os livros em geral. Então, de uma certa maneira, Jorge Amado é a figura que está no pano de fundo desse tema, que também é um tema de direito e literatura, no sentido de estudarmos, não é? Como que os arranjos institucionais do Estado, de uma certa forma, influem ou não na precificação dos livros, especialmente num momento muito curioso no Brasil.
uma nota de rodapé. As livrarias jurídicas já não as há mais. Né? Lá em Brasília tinha a Lumen Iuris, não tem mais, a Lab, a livraria da OAB. Essas livrarias não existem mais. Eu não sei, professor, como é que em Curitiba, a livraria do Chaim, eu ia lá quando era menino. Né? Eu não sei, essas livrarias deixaram de existir. Hoje nós temos essas livrarias cheesecake, não é? Que você vai lá, come um bolo, né? Toma um café, vê aqueles livros lá e tal. Uma delas, ao que consta, pede recuperação judicial, não é verdade? Cada dia, o acesso, esses livros que quando nós chegamos aqui e encontramos, esses não vão encontrar nesse tipo de lugar, infelizmente não se encontra. É por isso que na contramão, talvez na mão, a estante virtual hoje tenha sido, né, um ambiente no qual nós podemos encontrar algumas coisas daquele tempo em que éramos talvez um pouco mais, né, prospectivos. Muito bem, nesse ambiente, o presidente da Academia Brasileira de Letras era um menino de recados, com todo respeito, Getúlio Vargas. Um dos maiores oradores brasileiros, que era João Neves da Fontoura, que como ninguém discursava. Então fica aqui muito nítido o papel do jurista político centrado num ambiente supostamente vinculado à construção de uma literatura de ficção. E os juristas desta época eram esses juristas que, de uma certa maneira, estavam circundando em torno desta figura curiosa do Vargas e do poder em geral. Passaram-se os anos, estamos lá em 1967, o estado de exceção, ele triunfa, o ato institucional, viu o número aqui, 5, triunfa também, e a literatura de ficção aqui, ela passa a ser uma literatura também de reminiscência e de resistência. Então nós vamos ler Alfredo Sirks, Os Carbonários, nós vamos ler as memórias do Flávio Tavares. O meu predileto é Caetano Veloso. Caetano Veloso tem um livro de memória chamado Verdade Tropical, tem que ser lido. E tem uma cena no livro que ele está preso e ele recebe uma revista Veja. E a revista dava conta da primeira vez que alguém viu a Terra e disse que a Terra era azul. Era um russo que falou isso, né? Então, a Terrovski é Azulzovski, que deve ser assim no original. Ele vê a Terra azul, Caetano Veloso, olha aquela matéria, e depois, se você tiver, por gentileza, a paciência, vai para Spotify em algum lugar e escute essa canção, excepcionalmente de época, e, no entanto, tão atual, que é Terra. E Terra, né? Assim, aquilo é, na quintessência superlativa, a ideia de uma literatura que é uma literatura de resistência. O presidente da Academia Brasileira de Letras é Ostragésilo de Ataíde, que é o Dom Pedro II da Academia. Foi presidente, ele entrava, saía, ele quase se confunde com a Academia. E aqui nós vamos conhecer também os juristas da Constituição de 1967 e, sobremodo, um professor de São Paulo chamado Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Se vocês tiverem uma chance, procurem ler um livro chamado Meu Itinerário Constitucional. É o livro de memórias de José Afonso da Silva, um sujeito simples, um alfaiate, vai estudar já idoso, ele fazia o terno dos professores, tá? E ele conta o ambiente no qual ele vive ao longo desses anos. 1988 parece que, de uma certa maneira, ainda foi ontem. Um vento de redemocratização mostrava que não há noites eternas. A literatura de ficção trazia figuras absolutamente curiosas, e eu faço aqui uma homenagem, uma referência a Caio Fernando Abreu. O livro Morangos Mofados é provavelmente um dos livros mais simbólicos desse tempo de transição. Uma academia chefiada por Josué Monteiro, amigo do Sarney, um memorialista também, e um tempo no qual nós vamos ter a multiplicação de uma literatura que é uma literatura pragmática, empírica, uma literatura de comentários, e que mostra que, do ponto de vista daquilo que os teólogos chamavam com o nome de doutrina, nós, infelizmente, hoje vivemos como que o mundo é absolutamente desertificado. Essas minhas palavras que me vieram à mente hoje à tarde, elas são, assim, uma espécie de uma tentativa de fixar uma suposta linha de pensamento com o objetivo de se construir uma reflexão. O texto constitucional, o que esse texto acena com direitos, como que a literatura de ficção capta
que esses direitos, eles não existem na vida real, como que a literatura jurídica se afasta da realidade e ingenuamente insiste que esses direitos existem sim, de fato, e mediando toda essa reflexão, os ambientes nos quais os pensamentos, eles são canonizados. O Poder Judiciário e a Academia Brasileira de Letras. É, portanto, apenas uma sugestão de um roteiro de pesquisa que estimulou essas minhas palavras. Agradeço, sobremodo, a paciência de vocês, a atenção, e devolvo a palavra ao presidente da mesa. Obrigado. En primer lugar, una confesión que quizá, bueno, marque un poco el sentido de todo lo que luego vaya a decir. Yo soy especialista en defraudar mis propias expectativas. Confío no defraudar las de todos ustedes. Trataré de ceñirme al tiempo de que dispongo y, por tanto, aunque tenga que necesariamente leer algunos pasajes, iré por encima de lo que he escrito específica y originalmente para este evento. Los grandes problemas jurídicos jamás se hallan en las constituciones, ni en los códigos, en las leyes, o en las decisiones de los jueces, o en otras manifestaciones parecidas del derecho positivo, con las que los juristas trabajan, ni nunca han encontrado allí su solución. Estas palabras que acabo de leer no me pertenecen y creo que pueden servir de atmósfera intelectual para lo que luego sigue. Son palabras de Gustavo Zagrebelsky en El derecho dúctil, Diritto Mitte. Los grandes problemas jurídicos no se hallan en las constituciones. La ciencia jurídica europea, que evidentemente tiene un punto de partida en la ciencia jurídica privatista tardomedieval, experimenta una evolución significativa a finales del XIX y comienzos del XX, en los primer tercio del siglo XX. De esta evolución va a surgir una nómina de juristas absolutamente sobresalientes. No sé si ahorrarles la mención de algunos de ellos, ¿no? En cualquier caso, en esa lista están Gerber, Lavand, Smen, Jelinek, Schmidt, Kelsen, Heller, Carré de Malberg, Maurice Oriou, León de Guid, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano, Adolfo Posada. Una nómina, como ven, de juristas sobresalientes. ¿Y qué hacen estos juristas? Pues producen una evolución que genera dos transformaciones. Una es que la ciencia jurídica gira su punto de vista desde el que había sido el objeto tradicional, que era el derecho privado, y especialmente en los estudios iusprivatistas de historia del derecho, los grandes monumentos jurídicos, expresión con las que se conoce básicamente la legislación, gira hacia otro lugar, que es la construcción de un derecho público. Un derecho público que tiene anclajes tardomedievales. Algunos principios son ineludibles, ¿no? Como es el caso de los mecanismos de límites del poder y el concepto de soberanía nacional. Además, esta evolución se produce en un momento significativo, que es las grandes crisis del Estado liberal. La construcción del derecho público en un contexto como es el de las grandes crisis del Estado liberal. Y estos nuevos científicos del derecho proceden, en su mayoría, del derecho administrativo.
Eso es también una transformación notable, ¿no? Mientras hasta ahora han sido los constructores de la ciencia jurídica ius privatistas, ahora nos encontramos con ius publicistas y concretamente derivados del campo del derecho administrativo. Permítanme un paréntesis, ¿no? Retomar alguna de estas cosas que acabo de decir en el contexto más actual. Olvídense del derecho civil. El derecho civil es un derecho que está en retracción manifiesta. Ustedes están viviendo, como alumnos, como juristas en formación, una transformación, entre otras, que es la densidad espacial del derecho público. El derecho civil va a quedar para los contratos atípicos, ¿no? El comodato, el mutuo, la enfiteusis, fideicomiso, 4 cosas más. Es el derecho público. En aquel momento se vive una situación parecida, con una carga importante de estudio científico del derecho sobre el derecho público. Y es ahí donde aparece la construcción de la teoría general de la Constitución. Algunos de estos autores tienen entre sus obras, manifiestamente, expresiones de esta naturaleza: Manual de Derecho Constitucional, Teoría General de la Constitución, etc. El derecho se urbaniza a través del derecho público y el derecho público empieza a construir, estoy utilizando expresiones urbanísticas y arquitectónicas, construir un tipo de derecho que es el derecho constitucional. Y aparecen en algunos de estos autores, destacadamente en Santi Romano, el uso de una metáfora, que es la que quiero aprovechar. La metáfora edilicia, ¿no? La metáfora que compara el derecho constitucional con un edificio. Santi Romano escribe en 1925 lo siguiente: un edificio cuyas partes no solamente están conectadas entre sí, sino que a menudo se presuponen unas a las otras a fin de completarse y apoyarse mutuamente. Si por casualidad una de estas partes falla, y es esencial y necesaria para que las otras permanezcan, puede decirse que el edificio permanece incompleto y a veces hasta a punto de amenazar su entera ruina. Esta metáfora rominiana, Santi Romano, 1925, se repite casi en términos literales en los Principios de Derecho Constitucional General de 1946. La Constitución, en su primer aspecto, mejor que como norma, se presenta como un edificio o un conjunto de engranajes en los cuales se concreta la estructura fundamental de esa institución llamada Estado y, por lo tanto, el Estado mismo. La otra idea en la que va a bascular mi intervención es una idea que procede de Julia Kristeva, que es el concepto de significancia. Ella lo apunta también Ronald Barthes, cuando precisamente está analizando un cuento, La verdad sobre el caso Valdemar, de Poe. ¿Y qué significa este concepto de significancia? Dicen Kristeva y Bach, otros muchos también con posterioridad, que el texto está formado por pliegues que se despliegan en una indetenida apertura. A eso llaman significancia. De ese modo, el análisis de un texto únicamente cabe marcarlo o clasificarlo mediante códigos sociales, económicos, religiosos, que dan forma a sus posibles sentidos. Yo voy a probar aquí, en la medida que el tiempo me lo permita, a aplicar un código de tipología edificatoria en textos literarios, como son un cuento de Poe, 2 cuentos de Cortázar y uno de Borges, para abrir la significancia
a un productivo diálogo con los temas jurídicos constitucionales. Y así, en primer lugar, hablaré de lo que doy en llamar, o rótulo, como Constitución gótica. Su código constructivo, de esta Constitución gótica, me lo ofrece la caída de la casa Usher de Poe, un enigmático Roderick Usher, último descendiente, junto con su hermana Lady Madeleine, de una saga familiar, la saga de los Usher, aquejado de una profunda debilidad nerviosa y de una laxitud mental, hace llegar a un desconocido narrador, amigo de la infancia, una apremiante invitación para que lo visite en el solar de sus antiguos ancestros. Cuando el visitante, amigo, el narrador, accede a la casa Usher, describe la situación del edificio. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos, los escasos troncos de los árboles agostados, con una fuerte depresión de ánimo, únicamente comparable con la cotidiana de un descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar de corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia parte alguna de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así desalentaba la contemplación de la casa Usher? El lector ignora por completo las causas que han podido desencadenar esta degradación del edificio. Su descripción, la descripción que hace el narrador, no resulta de una previa inspección técnica que haya comprobado el estado del edificio y si los defectos constructivos son específicos o no. Nada significativo, en principio, conocemos de él, salvo quizá el estilo anacrónico. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Tampoco sabemos hasta qué punto algunas cuestiones constructivas pueden ser decisivas. La magnitud de eventuales deterioros en elementos estructurales, grietas, fisuras en los pilares, en las viguetas, y si se trata de daños aparentes o son, por el contrario, vicios ocultos. Ni si la afectación se localiza en la planta del edificio o en su sótano, en el cerramiento superior o en el forjado, o si existen deformaciones en los muros y revestimientos por asentamiento, por pandeo, por avaleo, o son filtraciones del terreno. Cercano hay un pequeño lago, un pequeño estanque, las que han originado este estado de declive. Solamente hay un dato significativo: las ventanas como ojos cerrados. El edificio presenta las ventanas como ojos vacíos. Por 2 veces se insiste en esto de las vacías ventanas como ojos. Y también que en el observador acontece una revelación, ¿no?, que le despeña al mundo, casi en un sentido de eyección heideggeriana. La facticidad ruinógena de un edificio enfermo, ¿no?, la casa Usher, cuyo inminente colapso ninguna intervención, apuntalamiento, reparación, reformas, sustitución, rehabilitación, mantenimiento va a poder evitar. Desde esta significación, la Constitución, como un edificio sumido en un proceso patológico irreversible, el de pérdida y resignación afligida, de una añoranza sin regreso posible, esta idea de Constitución reflejada en ese edificio Usher, la casa Usher,
el modelo edilicio constitucional de la Casa User, que he determinado como una constitución gótica, y hacia el que el autor, Poe, transmite esa percepción de inaplazable desalojo por decrepitud, y cuya fábrica amenaza inminente desplome, el colapso, incluye asimismo una información relevante. El observador declara al respecto lo siguiente: conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los User, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre con insignificantes o intrascendentes variaciones. Podría seguir extendiéndome en la cita de este texto. La idea que yo trato de trasladarle en este modelo de la Constitución gótica es el perfecto acuerdo que hay entre el carácter de la propiedad y el modo de transmisión de la propiedad, que es una transmisión a través del mayorazgo, una institución de raigambre jurídico-feudal, del título del dominio de la casa, y que trasciende esa técnica privatista, pudiendo ser leído en términos de derecho público, al mostrar un mecanismo inmanente de legitimación dinástica característico de la tradición más rancia, íntimamente ligada al derecho dinástico, por tanto, a la sucesión dinástica, a las dinastías históricas. Lo que nos está hablando Poe en ese cuento podría tener la significancia jurídico-constitucional, la significancia, el despliegue de sentido para un constitucionalista del modelo histórico de las constituciones monárquicas, cuyo declive y necesariamente debe producirse, cuyo colapso es inevitable. De eso está, a mi modo de ver, hablando Poe. El mismo propietario se dedica a hacer algunos versos, ¿no? Una balada del Palacio Encantado, el misticismo, ¿no? Y dice quien oye, el visitante, quien oye esos versos, su encumbrada razón vacilaba. Una razón descentrada, una razón excéntrica históricamente. Y todo ello se perfila en esa geometría constitucional, aportada por el aterrorizado asombro del narrador. Ventanas como ojos vacíos. Un edificio que no mira la realidad, que está fuera de la realidad, que es ciego a la realidad, que está cegado. Ventanas vacías, como ojos vacíos. Ventanas vacías. ¿Qué sucede en el cuento? El cuento habla de esa casa, de la distribución de esa casa. Es conducido por un sirviente a través de sinuosos y oscuros pasillos, todo el mundo gótico, misterioso, ténebre, oscuro, a una habitación central llena de objetos genealógicos, heráldicos. Está dando las pistas de una constitución monárquica. Y a un loco que espera algo inesperado, que trata de no esperar más lo inesperado, las contradicciones de su locura, y es la muerte de su hermana, a la que, una vez aparentemente fallecida, vela durante varios días por mor de evitar un efecto cataléptico que pudiera llevarla a la tumba viva. La hermana ha muerto, se ha roto la descendencia, no hay más descendientes, no hay herederos, ya no es posible. Y dice el narrador, una noche tremenda, los batientes de las ventanas, de las puertas se abren por una ráfaga de viento, el viento de la historia, el viento de la revolución. Nos está dando la caída de los modelos del antiguo régimen, los modelos monárquicos. Y termina el cuento con una precipitación en un apocalipsis
definitivo, que es el colapso, ¿no? Y con una imagen acústica y óptica, ¿no? En una noche de luna roja, de luna de sangre, ¿no? La pequeña grieta que apenas era percibible en el edificio se agranda, se hace inconmensurable y derriba completamente el edificio. Y el visitante, el narrador, huye despavorido de aquel espectáculo. El otro modelo, la Constitución neogótica. ¿Cuál es el modelo de casa? La casa constitucional de la Constitución neogótica. Y yo lo encuentro, al menos, en el cuento de Casa Tomada, de Cortázar. Cortázar había traducido a Poe. La sombra de Poe es alargada y llega a este modelo de constitución neogótica, que es Casa Tomada. Bueno, ¿cuál es el contexto de Casa Tomada? Dos hermanos, o al menos Irene y su familiar, ambos célibes, residen en la casa como un simple y silencioso matrimonio de hermanos. Hay una idea incestuosa por medio. Bueno, el contexto es que ese linaje no va a tener continuidad. Son dos hermanos. Heredan una propiedad que viene de los abuelos. Son ya la tercera generación, que en Argentina es toda su historia. ¿Cuál es ese linaje? Miren, el 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón asume por primera vez la presidencia de la República Argentina, ocupándola hasta 1952. Periodo en el que va a acometer la reforma de la Constitución argentina de 1853. La Constitución argentina, aquí se ha hablado mucho de los parangones, de las semejanzas con la Constitución americana, con el constitucionalismo americano. Ya saben ustedes que la Constitución americana empieza "we the people", ¿no? Nosotros el pueblo. La Constitución argentina empezaba de otra manera. Nosotros, los representantes del pueblo. No el pueblo, los representantes del pueblo. Bueno, de Perón se han dicho muchas cosas, muchas cosas. Yo voy a decir algo que quizá no se ha dicho tanto. Perón era sencillamente un militar al uso. Y además un militar al uso de la época, lo cual creo que deja muy poco a la imaginación. No tenía ningún glamour. Más glamour tenía Evita. Ella se quedó con todo el glamour. Bueno, ¿qué pasa en esa Casa Tomada? Se oyen ruidos sordos, como de caer una cadeira, una silla, una butaca sobre la alfombra. Y los dos inquilinos, los dos habitantes, Irene y su hermano, el final de una dinastía, el final de un linaje, cierran la puerta y reducen su habitáculo cada vez más. Detrás de esa puerta de roble se siguen oyendo ruidos. ¿Qué ruidos son esos? Pues esos ruidos, esa acústica, coincide con un periodo histórico real. El rumor de fondo de la historia cotidiana argentina de ese momento. La nueva audiencia de las clases obreras e inmigrantes. Los cabecitas negras, que paso a paso estaban estrechando la Constitución de 1853, cada vez un poco más y cada vez más. La Constitución neogótica de Casa Tomada es la alegoría de una casa ocupada en un edificio constitucional casi desocupado, con distribución disfuncional, con mucho espacio vacío, deshabitado seguramente por inhabitable. Los últimos moradores, Irene y su hermano, cuya ascendencia remonta, como digo, a 3 generaciones,
son indolentes, apáticos, aburguesados, puramente rutinarios, rezagados de la imparable marcha de los nuevos tiempos, discontinuos, retardatarios, parapetados detrás de una puerta de roble macizo. Y son además conscientes de su destino, un porvenir del ayer que para ellos va a ser absolutamente impuntual, que nunca más concurrirá como retorno del pasado. A modo de ironía del destino, el cuento termina en las siguientes líneas. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que en algún pobre diablo se le ocurriera robar, se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. No obstante, con frecuencia el destino llama 2 veces. Y la segunda llamada es más ácida. La Constitución neogótica tiene un nuevo capítulo, ligado al misterio y a la consternación de la terribilidad más cotidiana, lo sobrerealista, ¿no?, de lo maravilloso cotidiano. Ese cuento se llama Segunda vez. También ese cuento habla de un edificio en el que desaparecen las personas. Y tiene que ver con la realidad histórica, igual que Casa Tomada con la llegada de las clases obreras e inmigrantes, que van a destruir por completo la Constitución de 1853 para hacer la Constitución nacional peronista. Aquí el trasfondo histórico de Segunda vez es la llegada de los militares, también, esta vez de Jorge Rafael Videla, a ocupar de facto la presidencia de Argentina y a emprender entre el año 76 y el año 81, con apoyo de las juntas militares, el llamado proceso de reorganización nacional. Segunda vez entona, desde mi punto de vista, la segunda vez, aunque referida a una situación que tiene lugar por primera vez. Segunda vez es primera de la primera vez, luego segunda al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué segunda vez? Porque repite, me parece, el tema de la alteración de la historia constitucional, pero con una entonación que es por primera vez tan escandalosa y tan ensordecedora que ahoga por completo el sonido impreciso y sordo de la primera vez. Ninguna estridencia sonora aparece en segunda vez. ¿Qué ocurre en segunda vez? Los ciudadanos reciben una instancia, un documento, que les lleva a concurrir a un edificio que se sitúa en una calle donde nada señala que se trate de un edificio oficial, pero el boletín que les llega a sus casas les dicen que acudan allí. Y la protagonista de este cuento acude, sube, está en un pasillo, a espera que se abra la puerta, otra vez las puertas. Y hay gente en el pasillo que espera, que pasa al interior de una oficina cuando se abre y que luego vuelve a salir. Pero uno de los que está esperando con ella, alguien que habla con ella, que entra antes que ella, no sale. Claro, este cuento tiene que ver con los desaparecidos, naturalmente. Pero tiene que ver, además de con los desaparecidos, con la Constitución. ¿Por qué? Porque la última vez que la protagonista habla con este joven que entra y no se sabe por dónde ha salido, ¿cómo no va a salir si solamente hay una puerta? No puede haber desaparecido. Le comentaba a la protagonista algo que quizá para la segunda vez, cuando es citada para la segunda vez, como lo había sido Carlos, sea significativo. Quizás se acuerde de las palabras que tuvo con Carlos antes de que Carlos entrara y no volviera a salir. Que a ella le gustaba
vivir en Constitución. ¿Qué lugar es ese de Constitución en Buenos Aires? La Avenida Constitución. Y la Avenida Constitución es la Avenida Constitución 1853. Aunque a Carlos no le gustara. Y ella le gustaría seguir viviendo toda la vida en Constitución. Bueno, no pudo ser, ¿no? No pudo ser. Y el último cuento es un cuento de Borges, que es La casa de Asterión. ¿Quién es Asterión? Bueno, lo sabremos al final del cuento. Se va desvelando poco a poco. Asterión es el Minotauro. Sería complejo detenerme en los detalles por los que creo que este cuento tiene una referencia jurídico-alemana. Está Requiem alemán, un poco más adelante, en el mismo Aleph. Hay intervenciones de Borges sobre el tema alemán, la guerra y concretamente la condición de Alemania y Hitler. Yo creo que se puede hacer una lectura de significancia, se puede hacer un despliegue de significado a través del edificio constitucional, la casa de Asterión, en algo que aquí sería el modelo de constitución mítico-fantástica. Miren, si hay en Europa una constitución mítica, absolutamente mítica, más incluso que la Constitución de la Revolución Francesa, a la misma altura que la Carta Magna, esa Constitución se llama Weimar. Para mí, en ese despliegue de sentido, la Casa de Asterión habla de la Constitución de Weimar. La casa hace al Minotauro y el Minotauro hace a la casa. El Minotauro pasea los corredores. Alguna vez ha salido a la calle, dice el cuento, y la gente ha huido y ha tirado piedras. Lo que está sonando en la calle y que hace que el Minotauro se refugie nuevamente en la casa son las alteraciones sociales de la época en Weimar. Borges tiene una declaración que se llama Ensayo de imparcialidad, en donde dice que no comparte la idea de Hitler con respecto a Alemania, que la forma en que Hitler está reaccionando, la guerra, los campos de concentración, no es la respuesta a Versalles, no es la respuesta a Versalles. Y llama a Hitler el hijo atroz de Versalles. Lo que está al fondo es Versalles. Lo que está más cerca es la casa de Asterión, que es la propia monstruosidad de Weimar. ¿Y por qué digo monstruosidad? Porque los juristas alemanes de posguerra hablan de Weimar como un monstruo, porque un Estado social es incompatible con un Estado de derecho. Y eso es lo que intentó Weimar. Y el cuento termina de una forma absolutamente tremenda. Teseo mata al Minotauro. Teseo mata al Minotauro. Minotauro ha estado esperando a su Redentor. No sabíamos quién era su Redentor. La redención. Y la redención se va a producir a través de Teseo. Y Teseo, en la última línea, le confiesa, casi en una conversación de dormitorio, a Ariadna: ¿te lo creerás? Apenas se resistió. El Minotauro apenas se resistió. Que es justamente lo que pasó con Weimar. Hitler no tuvo ninguna necesidad de asolar Weimar. Le bastó la legislación ordinaria. Le bastó para la demolición de la Casa Constitucional de Weimar las medidas que fueron conocidas como de coordinación.
y que permitieron al gobierno nazi, en febrero y marzo de 1933, legislar sobre el contenido de aquella Constitución Weimar, hasta hacerla insustancial, intrascendente e insuficiente. Lamento haber excedido el tiempo en 5 minutos. Muchas gracias.